início. Nós já sabíamos que ia haver choradeira todo dia, que agora que o Governo nos habituou é doses de choradeira. O Chega tinha hoje a sua própria proposta sobre a descida do IRS, é importante compreender isso. Não foi o Chega que votou a favor da proposta do Partido Socialista, foi a Iniciativa Liberal e foi a extrema-esquerda. O Chega tinha a sua própria proposta que os outros partidos chumbaram. Quem hoje se juntou foi o PS e o PSD para impedir que a proposta do Chega, que era muito mais vantajosa, pudesse entrar em vigor. Em qualquer caso, o Governo deve saber isto, que já deveria saber. Para nós, não é importante de quem vem a proposta, é importante que hoje o Chega permitiu e é o Chega o responsável, porque milhares de portugueses, 1,5 milhão de portugueses vão sentir menos IRS sobre os seus salários e sobre os seus rendimentos. Foi o Chega, e não o PS, porque o PS veio depois atrás do Chega, que propôs aumentar o mínimo de existência, ou seja, que ninguém pague impostos, basicamente, até aos 1.000 euros. E foi atrás de nós que o PS veio para garantir que até aos 900 euros, no caso do PS, ninguém pagaria esse IRS. Hoje, muitos dos portugueses que nos estão a ver, se ganharem menos de 1.500 euros, sabem uma coisa. Foi o Chega que hoje no Parlamento lutou por vocês. Foi o Chega que vos permitiu que haja um desconto real e não os 2 cafés ou os 3 cafés que a AD queria dar. A proposta do PSD e do CDS é anacrónica. Era a dizer que quem ganha menos ia ficar igual, quem ganha mais tinha um alívio maior do que quem ganha menos. Ora, eu, dirigindo-me às pessoas que ganham em Portugal até 2.000 euros, e infelizmente são a grande maioria, hoje houve um partido que esteve ao vosso lado, independentemente de cores políticas. Esteve ao vosso lado para baixar o IRS. E é isso que a gente vai fazer sempre que estiver em causa descer impostos para os portugueses. Portanto, se ficar o Chega responsável por descer o IRS em Portugal, não é nada que eu me envergonhe, é alguma coisa que eu me orgulho. O Governo devia chorar menos e governar mais, porque era assim que tínhamos evitado esta situação toda e tínhamos evitado, olha, por exemplo, que fosse o próprio Governo, que era o que eu faria, ou se o Chega estivesse no Governo, a propor que quem ganhe até 2.000 euros tenha uma efetiva descida fiscal. Só para terem ideia, hoje, cabe e deve-se ao Chega, que quem ganha até 900 euros, ou até 950, vai ter uma poupança mensal de quase 40 euros. Não é os 2 cafés que a AD queria dar, é 40 euros. Se alguém hoje é responsável por isso, é o Chega. Se isso é entre isso e a politiquice, nós vamos estar sempre ao lado de descer os impostos. Está tão convicto nas últimas semanas que havia essa hipótese, que o Chega podia viabilizar a proposta do PS, portanto, não é também com surpresa que hoje houve Paulo Núncio dizer que esta foi uma xeringonça? O Paulo Núncio diz o que entender. Se o Paulo Núncio acha que uma xeringonça é baixar impostos aos portugueses, isso já é um problema do Paulo Núncio, talvez por isso o CDS tenha morrido antes do tempo. Nós sempre fizemos política desta forma, é independentemente de ser o partido A ou o partido B, nós queremos é baixar os impostos às pessoas. Eu respondo de igual forma, se você me fizer uma pergunta ou se a sua colega da SIC me fizer uma pergunta, não distingo. É assim na política. Nós queremos propostas que beneficiem os portugueses, venham do PS, da Iniciativa Liberal, ou do PSD. Acresce aqui que a AD foi, porque teve conhecimento das propostas, quer do Chega, quer do PS, em que os 2 partidos disseram, atenção, nós temos que ter uma proposta fiscal que baixe impostos para quem ganha menos. Porquê? Porque vivemos num país em que o salário médio bruto é de 1.505 euros. Ora, que sentido faz num país em que a grande maioria ganha até 1.505 euros ir baixar mais os impostos para os 3.000, 4.000, 6.000 e 7.000? É tão simples como isso. E infelizmente chegou a um ponto de intolerância. O Governo quer continuar a vitimização, que vai continuar hoje. Da nossa parte estamos muito consciência tranquila, porque saberei, ao fim do dia, como já sei ao início, que se hoje há um grande responsável pela descida dos impostos em Portugal, é o Chega e é o grupo parlamentar do Chega. E se assim tão responsável, eu queria perguntar porque é que votou em abstenção, ou seja, porque é que se absteve e não votou a favor? O Chega tinha a sua própria proposta, que era ainda muito... Mas está tão de acordo com a proposta do PS, porque é que não vota a favor? O Chega tinha a sua própria proposta, que ainda era muito melhor. Procurámos sensibilizar os 2 partidos, PS e PSD, para que quem ganhasse até 2.500 euros tivesse um alívio ainda maior na carga fiscal. Por isso é que não votámos a favor, porque nós entendemos que as promessas eleitorais são para cumprir. E nós tivemos nesta campanha eleitoral 2 líderes, eu e o atual Primeiro-Ministro, a dizer que íamos dar aos portugueses no primeiro ano um choque fiscal. Não era um café fiscal, nem uma mini fiscal, era um choque fiscal. Ora, um choque fiscal não se dá com 2 cafés ao fim do mês. Por isso mesmo,
Hoje tenho muito orgulho em dizer que foi por causa do Chega, porque foi por causa do Chega, que os portugueses pagaram menos impostos, independentemente dos partidos, porque tenho a certeza que ao fim do dia ninguém quer saber disso. Quer saber é que estamos a começar a fazer o que já devia ter sido feito há muito tempo, que era descer impostos. Votando a favor, absteve-se. Não é a primeira vez que acontece esta legislatura, a PS e Chega juntarem-se. Descobriu esta legislatura que o PS afinal é um bom parceiro? Não, pelo contrário. Nós não distinguimos os parceiros, consoante as suas propostas. Nós olhamos para as propostas e não para os parceiros. Se forem ver o nosso historial, para aumentar salários para bombeiros e para polícias, votámos ao lado do Bloco de Esquerda. Para melhorar as vias públicas, votámos ao lado do PCP. Para melhorar os vossos salários e os nossos... Uma norma já foi assim com as portagens? Agora foi sempre assim, pelas pessoas. Não é pelo PS, pelo PSD ou pelo CDS, é pelas pessoas. Reparem, as portagens era outro anacronismo. Nós defendemos o fim das portagens. Como é que podíamos estar ao lado de quem não quer acabar com as portagens? Portanto, é bom que o Governo perceba, em vez de entrar em rolos de vitimização, e como eu usei a expressão há bocado, hoje vai ser choradeira a tarde toda, por todo o lado, a mensagem é simples. Governem, se governarem bem, se governarem como prometeram para as pessoas, a baixar impostos, a cortar naquilo que as pessoas hoje gastam em despesas sociais, médicas, na mobilidade, se fizerem isso, cá estaremos, porque sempre estivemos sempre. Agora, não podem tendo nós uma proposta muito melhor, pedir-nos que viabilize... Mas não existiram conversas com a AD para se aproximarem as duas propostas, a do Chega e a do Governo? Olha, tanto que havia 3 propostas, nós pedimos que houvesse uma aproximação às nossas e não houve. Portanto, não houve disponibilidade para isso. Parece que a AD insistir nesta posição de que não se aproxima do Chega. Talvez seja. É possível que a AD queira dar a mensagem de que não se aproxima do Chega. Mas, no entretanto, o Chega o que faz, mesmo nessa circunstância, é trabalhar para que os portugueses paguem menos impostos. Porque é isso que nos importa ao fim do dia. Ao fim do dia não interessa se Luís Montenegro e André Ventura se dão bem. Interessa que quem está em casa vai pagar menos impostos. Que quem está em casa e ganha menos vai sentir que o país, pela primeira vez, olhou um bocadinho para ele. E não sempre para estar a pagar para os outros. Sentiu que ao fim do mês vai ter um benefício, porque o Chega, sem medo de politiquices, se levantou no Parlamento para dizer que já chega de esbulho fiscal. E, portanto, o que eu espero que aconteça nos próximos tempos é que o Governo compreenda que o caminho de penalizar quem trabalha, quem ganha menos, é um caminho errado. É um caminho estruturalmente errado no nosso país, porque, infelizmente, os salários são baixos. Onde os salários são baixos, nós temos que dar incentivo a quem trabalha, quem ganha menos e quem está a sofrer mais neste momento, com a casa, com a saúde e etc. Não me envergonho nada, não há nenhuma... Só há uma aliança aqui, de facto negativa, é com os portugueses, que querem pagar menos impostos. É a única aliança que há e assim vai continuar até ao fim. Não nos ameacem com eleições, nem com demissões, porque a nós esbarram com uma parede. A parede é o que for melhor para o povo português, é o que nós fazemos. É essa a parede. Desta proposta, desta medida, violar a norma de razão do Orçamento? Não creio, pedimos essa análise, não creio, mas agora os serviços da Assembleia farão essa avaliação. André Ventura, voltando àquela questão da sua proposta de limitar os benefícios fiscais... Então, se me permitir só antes disso, porque eu queria finalizar esta questão do IRS, dizer o seguinte: nós iniciamos hoje, depois desta fase, um novo trabalho. E qual é o novo trabalho? É poder chegar ao Orçamento do Estado para 2025 e ter uma proposta verdadeiramente ambiciosa na descida fiscal de IRS, de IRC e de IMI para os portugueses. Para não acontecer o mesmo e o Governo ficar com este embaraço na mão, o que nós sugerimos ao Governo é que comece já a trabalhar para o Orçamento do Estado no verdadeiro choque fiscal. Qual é? É descer o IRS efetivamente numa escala de perto de 100 euros de poupança por mês a quem ganha entre 2.000 e 3.000 euros. E essa outra classe que agora também tem que ser beneficiada, que é a dita classe média, é um trabalho que pode começar já a ser feito, assim como o progressivo fim do IMI pode começar a ser trabalhado para este próximo Orçamento do Estado. Fica já dado o aviso de qual é o caminho para que o Orçamento do Estado possa ter, em matéria fiscal, uma aproximação e não apenas medidas que vai ao fim do dia e só penalizam quem mais trabalha e beneficiam os mais ricos. Só ainda no IRS, porque o Chega foi o único partido que não colocou a sua proposta à votação? Porque o Chega já tinha a informação de que ia ser chumbado pelos dois. Deixa-me só perguntar em relação... Não, os dois partidos informaram que iam chumbar a proposta. Quer o PSD, quer o PS, mostraram-se indisponíveis para discutir e votar a proposta do Chega. Em relação a isso, o Chega, a oposição no geral, aprova medidas, o Governo aprova medidas. Não teme que daqui a 2, 3 anos as contas públicas estejam desequilibradas? Eu temo mais que daqui a 2, 3 anos os portugueses não tenham dinheiro para pagar casa, o hospital, o carro ou o gasóleo. Porque nós tivemos 8 anos, e eu compreendi a sua pergunta, se nós não tivéssemos 8 anos de desbulho fiscal. Só que nós tivemos 8 anos sempre a sacar aos portugueses tudo. Do IRS, do IMI, do IVA, dos impostos sobre a energia, da inflação, dos juros na banca, tudo. Chegamos a uma fase mais avançada, se continuamos preocupados com isso, então os portugueses nunca mais sentirão que
têm um verdadeiro alívio. Eu, neste momento, mais do que preocupado com contas, estou preocupado com o bolso das pessoas, com o bolso dos portugueses, porque estamos a aproximar-nos de um país de miséria. E é impossível que Portugal goste de se tornar um país de miséria. Mas a Portanto, também sai cara aos portugueses. sai e já nos saiu muito cara, mas nós temos neste E não há momento, esse risco? nós temos neste momento condições únicas, até foi o próprio Partido Socialista que o indicou quando saiu, temos condições únicas para começar a devolver às pessoas aquilo que cobramos, porque se tivermos um superávit, apesar de termos uma dívida pública elevada, se tivermos um superávit, é o momento de começar a devolver às pessoas esse rendimento. Ninguém compreenderá que depois de uma trajetória de 8 anos a subir impostos, ou melhor, aumentar a carga fiscal, um governo de direita continua a aumentar a carga fiscal. Agora é o momento de devolver às pessoas. Agora é o momento que as pessoas sintam... E parar de pagar a dívida pública? Não, mas podemos continuar a pagá-la. Temos é que fazer o que outros países fazem, que é pagá-la, mas devolver aos portugueses um bocado daquilo que eles também já pagaram. Nas portagens, no IRS, no futuro no IRC e no IMI. Eu continuo a achar que o IMI é o imposto mais estúpido do mundo e era um imposto que, sinceramente, nós podíamos acabar com ele. Porque, a par de tudo o que os portugueses já pagam, ter que pagar impostos sobre a sua habitação num dos países onde a habitação é mais cara no mundo, é um contrassenso. Há uma tentativa, ainda no tema do IRS, há uma tentativa de PSD e CDS catalogarem estes entendimentos PS e Chega de xeringonça. Gostava de saber a sua opinião sobre este termo. É como eu disse há pouco, eu respeito as posições políticas de todos. Eu gostava de ver menos choradeira e mais trabalho, honestamente. Gostava de ver menos folclore, menos choradeira, mais trabalho para baixar impostos, mais trabalho para cortar portagens, mais trabalho para reduzir a imigração, para combater a corrupção. E o que o Governo tem feito é permanente campanha eleitoral e o ataque ao Chega a ver se consegue capitalizar ou a ver se consegue encostar o Chega. Nós vamos seguir o nosso caminho, porque foi com isso que eu me comprometi com os portugueses no dia 10 de março. Vamos seguir o caminho firme, focado, de devolver rendimentos às pessoas e de permitir que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso. Verdadeiramente é assim. Nós queremos baixar impostos e queremos que as pessoas tenham mais dinheiro. O Governo ou vem connosco ou fica para trás, como diz a música. Portanto, nós não teremos aqui segundas hipóteses. Não vou olhar para trás por causa de Luís Montenegro. O Luís Montenegro é Primeiro-Ministro. Ele é que tem que perceber que o caminho é dar mais dinheiro às pessoas e devolver rendimentos e não fazer o que a Troika fez, que é reter rendimentos e aumentar impostos. E como é que reage? Disse-nos há pouco que era uma parede, mas a Iniciativa Liberal diz que está em cima do muro, que ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas a Iniciativa Liberal viabilizou a proposta do PS, tanto quanto eu sei. Portanto, já tem o pé na esquerda. Aliás, a Iniciativa Liberal há muitos anos que tem o pé na esquerda, em todos os temas, desde as drogas à eutanásia. Portanto, a Iniciativa Liberal, à segurança, à ideologia de género, tudo. Portanto, a Iniciativa Liberal é o último partido que pode falar sobre isso. Mas também, honestamente, e com todo o respeito, os deputados da Iniciativa Liberal votem por um lado ou por outro, fica tudo na mesma. É como ao melhoral, não faz bem nem faz mal. Portanto, honestamente, digo isto com todo o respeito à Iniciativa Liberal, mas não muda nada. Agora voltamos àquela questão. O Tribunal Constitucional chumbou em 2015 uma medida que era... Há 3 anos. Não é? Sim, 3 anos para ter direito ao RSI, que nem sequer é uma prestação que esteja dependente de contribuições. Parece que ouviu alguns constitucionalistas que dizem que há um grande, ou é inconstitucional, há um grande risco de inconstitucionalidade. O que eu lhe pergunto é se o jurista, o professor de Direito, André Ventura, concorda com o líder de Chega. Não, eu acho que nós devemos tentar, independentemente do crivo da análise, tal como fizemos, por exemplo, com os direitos dos animais e com a questão dos crimes sobre os animais. Neste caso, a lei está do nosso lado, porque a própria lei permite essa distinção, não é? Mas entre... está acima da lei. Evidente, mas a lei permite essa distinção e a lei é especial para os subsistemas de solidariedade social. O acórdão não é sobre isso, é sobre uma prestação social específica. Nós entendemos que é da mais elementar justiça, como eu disse ontem, que quem chega a Portugal só ao fim de alguns anos é que possa receber apoios sociais. A lei, como eu disse também, parece dar abertura à nossa posição, desde que trabalhada e fundamentada. Há uma decisão do Tribunal Constitucional que pode ir num sentido contrário. O que nós temos é que trabalhar para que a proposta que façamos no Parlamento consiga contornar esses argumentos, ser constitucional, mas também ser legal. E não vamos deixar de a apresentar por haver esse risco. Se houver esse risco, o Tribunal Constitucional lá estará para o dizer. Mas eu acho que é do mais elementar bom senso limitar os subsídios e os apoios sociais a quem chega a Portugal. Agora, é um elemento a ter em conta, evidentemente. Tá? Mas, obrigado.